Paz do Senhor Jesus. De onde vem a tua força? De onde você consegue se fortalecer? Em quem você se fortalece para vencer tuas batalhas? Hoje eu trago para vocês o livro de Juízes, a partir do capítulo 13, a história de um homem chamado Manoá. Manoá, ele tinha uma esposa, que a Bíblia não comenta o seu nome, que era estéril. E como estéril, não podia, claro, ter filhos. Até que aquela mulher recebeu a visita de um anjo que disse para ela que ela teria um varão, teria um filho, e esse filho ele seria um nazireu. Estamos falando de Sansão. E ele deu todas as instruções à esposa de Manoá. Disse que como nazireu ele devia seguir tudo aquilo que o Senhor havia ordenado, né, do voto do nazireado. Ele era um narizeu de nascença. E talvez você me pergunte, mas o que é o narizeu? O que é nazireado, o voto nazireado? Bem, existia naquela época o nazireu ou o voto nazireado. O nazireado é um voto, um voto ao Senhor que é feito, que a pessoa passa um determinado tempo sem fazer algumas coisas. Por exemplo, não podia beber nenhum tipo de bebida alcoólica, nenhuma bebida que houvesse vinho fermentado, não poderia comer uva por causa do fermento que a uva poderia fermentar, não poderia passar navalha na sua cabeça, porque seu cabelo não poderia passar navalha de forma alguma, deveria ser grande. E não poderia chegar perto também de cadáver, mesmo que fosse uma pessoa da família, ele não poderia chegar, porque aí acabaria com o voto e a pessoa deveria começar tudo novamente. Então esses são alguns pontos do voto nazireado. Havia pessoas que faziam esse voto por um determinado período e depois paravam. E essas pessoas eram conhecidas na rua pelo jeito, pelo estilo, o cabelo que nunca não havia navalha, não passava, não cortava. E todos os conheciam assim na rua. Um nazireu de nascença é aquele que Deus escolhe para que ele sirva ao Senhor com a sua vida, com as suas atitudes. E era o que estava acontecendo com Sansão. Deus escolheu Sansão para ser um nazireu. E ele instruiu a mãe, né, a mãe de Sansão, que ela também não deveria ingerir bebida alcoólica, nem tocar em nada. Ela deveria também já se purificar para o nascimento de Sansão. Sansão realmente era um menino, um homem escolhido pelo Senhor. Por quê? O período, Israel passou por muitos períodos, o povo de Israel passou por muitas coisas, e Moisés guiou o povo até, ele não chegou à terra prometida, mas guiou o povo até perto da terra prometida. E o sucessor de Moisés foi Josué. Depois de Josué, a palavra do Senhor diz que não houve nenhum sucessor, não foi escolhido nenhum sucessor, o Senhor não deu a eles um novo sucessor, nem eles escolheram entre si, de uma das tribos de Israel, alguém que pudesse assumir o lugar de Josué depois de sua morte. Então foi um período que o povo ele foi orientado, vamos dizer assim, foi governado por juízes. E esses juízes eram pessoas escolhidas, claro, que ficavam à frente e eles resolviam todos os problemas da tribo, certo? E ele tinha por obrigação de orientar o povo, de instruir, ver acerca das leis, os litígios, tudo isso ficava para os juízes. E Deus escolheu homens de Deus e uma mulher, Débora, para ser juízes, e ela juíza, naquele período. Então foram eles que ajudaram o povo, que estavam à frente da batalha, que tomavam a frente de tudo relacionado às tribos. E Sansão foi um dos escolhidos para tomar a frente. E Deus tinha um chamado especial na vida dele, que ele seria um nazireu. Ele foi escolhido, separado desde o ventre de sua mãe para fazer uma grande obra. Claro que naquele momento o anjo do Senhor não disse à esposa de Manoá, né, não disse à sua mãe o que ele seria no futuro, mas disse, olha, ele será um nazireu.
Então eu separei, o Senhor dizendo assim, olha, eu separei ele para mim, para o meu serviço, para a minha obra, eu tenho uma grande chamada na vida dele. Mas ele precisa se afastar de tudo que não me agrada, né? E devia cumprir esse nazireado. E foi o que aconteceu, aquele menino nasceu, cresceu, se tornou um homem muito forte. E é interessante porque as pessoas que ouvem muito a história de Sansão, diz assim, Sansão era muito forte, ele está lá na galeria dos heróis da fé, e ele teve um trabalho muito importante no contexto histórico, no contexto de Israel mesmo, das tribos. Ele governou, no caso ele foi juiz por 20 anos. E ele viveu momentos de conflitos, muitos conflitos com os filisteus. Mas o Senhor havia escolhido aquele homem. E ele tinha uma força extraordinária. Aquele homem rasgou um leão de cima a baixo. Em Juízes capítulo 14, versículo 6, diz que o Senhor se apossou dele. E ele ficou tão forte e tão poderoso que ele rasgou o leão de cima a baixo sem ter ferramenta alguma. O Senhor se apossou dele. A palavra fala assim, se apossou. Então a força de Sansão naquele momento foi do Senhor, o próprio Deus. E depois, nos versículos, nos capítulos que seguem, a gente vê o casamento dele, ele se interessa por uma filisteia, a Dalila, e ele pede aos pais que olhem, que abençoem. E eles disseram, não tem tanta jovem aqui de Israel que você possa escolher da nossa tribo, do povo de Deus, mas ele quis Dalila. E foi. Só que Dalila, ela o fez falar onde estava a sua força. E ela estava, sim, contribuindo para que os filisteus ficassem sabendo da sua fraqueza e prendessem, pegassem ele, matassem. Queriam descobrir onde estava a força de Sansão. Porque os feitos de Sansão foram muitos. Ele rasgou o leão. A palavra do Senhor diz que ele acabou com 1000 homens com a queixada de jumento. É muito interessante. Ele enfileirou raposas, colocou fachos de fogo e soltou essas 300 raposas que incendiaram a seara dos filisteus. Outro feito de Sansão que é extraordinário, que aos nossos olhos é impossível a um homem, ele pegou cerca de 1 tonelada. A palavra, historiadores dizem, né? Não a Bíblia em si, mas os historiadores dizem que pelos instrumentos, pelo que ele pegou, ele arrancou os portões da cidade de Gaza. E esses portões, com os ferrolhos, com tudo, dava cerca de 1 tonelada. O que é muito para um homem comum. Mas só que Sansão não era um homem comum, era um homem escolhido pelo Senhor. E era um homem muito forte, muito forte. E diz que ele carregou esse portão por 60 quilômetros. Imagina, com 1 tonelada por 60 quilômetros. Homem algum suportaria esse peso por 60 quilômetros. Mas Sansão, ele teve esses feitos aí extraordinários. E a partir do momento que ele casa com Dalila, ele de certa forma já está entregue à mão dos filisteus, porque ela só sossegou quando ele falou onde estava a sua força. E quando ele finalmente diz para ela assim que, olha, minha força está no cabelo porque eu sou nazireu e eu nunca passei navalha no meu cabelo. E ela pega, sabendo dessa informação, entrega aos filisteus, que conseguem naquele momento prendê-lo. Ele diz assim, olha, os filisteus estão vindo. Dalila fala, os filisteus estão vindo. Ele fez, mas não tem problema não, eu vou derrotar como sempre derrotei. Só que a palavra do Senhor fala em Juízes capítulo 16, o versículo 20, a parte B, que diz assim, ele falou isso porque ele não sabia que o Senhor já tinha saído dele. Então ele não conseguiu vencer os filisteus. Ele foi preso. E a palavra do Senhor diz que os filisteus arrancaram os seus 2 olhos. Furaram, não arrancaram, furaram os seus 2 olhos. E ele ficou, claro, sem enxergar. E naquele momento a única coisa que restava, ele sabia que ele não tinha outro jeito, mas ele fez uma última oração e pediu ao Senhor assim, Senhor, eu peço-te, eu clamo, eu rogo-te,
que me dê força pela última vez para eu acabar com esses filisteus. E a palavra do Senhor diz que ele fez com que o moço que estava levando ele, porque eles queriam exibir Sansão como um troféu, ele pediu a esse moço para colocar ele perto das pilastras que segurava o templo. E ele puxou, ele orou com todo o seu coração e pediu a Deus que concedesse esse último desejo dele, que ele desse força a última vez para que ele conseguisse naquele momento matar os filisteus. E tinha ali príncipes e muitos filisteus estavam ali reunidos para debochar, para escarnecer, para rir realmente de Sansão. E o Senhor concedeu o desejo do coração de Sansão e ele conseguiu derrubar a pilastra e tudo veio abaixo e muitos morreram naquele episódio. E é impressionante ver o trabalhar, o agir de Deus. Imagine você que Sansão, apesar de estar na galeria dos heróis da fé, ele cometeu alguns erros. Como nazireu, ele não podia tomar bebida fermentada. No casamento com Dalila, ele bebeu. Ele não poderia tocar em cadáver. Quando ele rasgou o leão, depois ele voltou lá sem os pais saberem e pegou o mel que tinha sobre o leão que estava ali. E ele não só encostou, mas tirou aquele mel e bebeu, e os pais não sabiam o que tinha acontecido. Ele não podia tocar em cadáver, ele era nazireu. Entre outras coisas, ele não podia se prostituir. Ele cometeu inúmeros erros que um nazireu não poderia cometer. E ele achava que a sua força vinha do cabelo, vinha daquelas mechas, mas pela palavra, como foi explicado aqui já, a sua força vem do Senhor. E aí a gente vê em Salmos capítulo 27. Quer dizer, capítulo não, que Salmos não tem capítulo, né? Eu já expliquei para vocês. São cânticos. Mas no Salmos 27 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Então o Senhor é a força da minha vida. A palavra do Senhor diz lá em Juízes, tanto em 14:6 como em 16:20, que a princípio a força foi o Senhor que se apossou de Sansão, e aquela força toda não vinha do seu cabelo, das suas mechas, como muitos acreditam que a força de Sansão estava no cabelo. Não, a força de Sansão estava no Senhor, porque o Senhor escolheu Sansão, separou para ele e disse assim: você será um nazireu, eu escolhi você para uma grande obra e eu te darei força. E o Senhor deu força àquele homem, mas ele se perdeu no meio do caminho, fez coisas que não poderia fazer, e o Senhor se retirou dele. E você vê que ainda por misericórdia o Senhor atendeu o seu último pedido, mas ele sabia o que tinha feito, que não poderia ter errado. Porque quando Deus separa alguém para algo especial, tem que ter vida, tem que andar nos caminhos, tem que andar de acordo com a palavra. E Sansão não estava cumprindo aquilo que um nazireu deveria cumprir. E ainda assim o Senhor teve misericórdia. E eu fico pensando, muitas vezes eu digo assim: Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Muitas vezes na minha e na tua vida Ele faz dessa forma. Ele separa, Ele escolhe. Ele escolheu você desde o ventre da sua mãe. Ele disse: eu escolhi para uma obra específica, eu quero que se dedique a mim, eu quero que tenha vida comigo, que ande nos meus caminhos, que faça segundo a minha palavra. E muitos, infelizmente, no meio do caminho fazem como Sansão fez. Deixam de cumprir a ordem do Senhor e começam a se distanciar do Senhor, e o Senhor se retira dessa pessoa. Porque a partir do momento que aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Mas assim como Deus se retirou de Sansão e acabou a sua força, assim também é na nossa vida. Quando nos afastamos do Senhor, o Senhor também, o Espírito Santo se retira. A palavra do Senhor diz que quando saímos da presença, 7 espíritos, eles, na verdade, os espíritos estão ao nosso derredor, né? Eles estão ao nosso derredor, mas ao nosso redor estão os anjos do Senhor acampados. Mas quando nós decidimos não servir mais a esse Deus, quando decidimos a não cumprir mais segundo a sua palavra, nós estamos sujeitos a pecar. E é que o Espírito Santo começa a se entristecer tanto de nós, que vai chegar ao ponto de não termos mais o Espírito Santo habitando dentro de nós. E aquele semblante, aquela aparência de cristão já não existe. E você já não é considerado mais um nazireu de Deus.
Não estou falando que você fez um voto, porque hoje não temos mais esse voto do nazireado. Mas o Senhor, assim como naquele voto que o Senhor escolhe pessoas. E o Senhor escolheu você para uma grande obra. Você não pode fazer como Sansão, desviar a sua atenção e fazer coisas que não agradam ao Senhor. Devemos sempre andar na linha, devemos sempre andar de acordo com a palavra, porque é o Senhor que nos dá a força. E você talvez até pergunte, irmã, eu não estou em pecado, mas eu já estou tão cansada das provas, eu já estou tão saturada, que eu estou me afastando, eu não quero nem ir mais à igreja. E eu te digo, eu repreendo em nome de Jesus esse teu pensamento, porque você precisa estar na presença do Senhor, para que o Senhor te dê força, para que o Senhor te dê graça, para que o Senhor te sustente, para que o Senhor te ajude. Foi assim na vida de Sansão, a força que ele tinha vinha do Senhor. Como está escrito em Salmos também, a força da minha vida e da tua vida vem do Senhor. E você precisa estar na presença. Glória a Deus. É na presença que o Senhor te fortalece. É na presença que o Senhor te dá vitória. É na presença que o Senhor te exalta. Que o Senhor te tira de lugares baixos e te coloca em lugares altos. Deus, ele faz o milagre acontecer quando nós estamos na presença dele, quando fazemos segundo a sua vontade e segundo ele propôs em nosso coração. Deus te escolheu. Então você é especial para ele. Deus tem algo tremendo na tua vida, mas tenha consciência de fazer segundo aquilo que o Senhor te pede. Não é o que eu estou falando, ou como um irmão está falando, ou que alguém está falando. Não, é a palavra do Senhor. O que o Senhor te ordena pela palavra? Busca a minha face, te afasta do que é mal. Não faz o que as pessoas que não me conhecem fazem. Faça a diferença, seja sal. E você verá que o Senhor te dará força para suportar as tribulações. Que o Senhor te ajudará, que o Senhor te fará como um homem forte, porque Sansão ficou conhecido em todo o território, porque ele era um homem forte, corajoso, e todos temiam aquele homem. E quando você está ligado com o Senhor, as pessoas temem a você. Como assim, irmã? Porque você é luz, porque você foi escolhido, você foi escolhida, e o Senhor está na tua vida. E por mais que muitos se levantem, como aqueles filisteus, eles caem por terra. Se você fica na presença, você não tem o fim que Sansão teve, mas o Senhor te dá vitória, o Senhor te dá força, o Senhor te dá grandes batalhas em tuas mãos, teus inimigos em tuas mãos. Como assim, irmã? Teus inimigos? Eu não tenho inimigo. Satanás é o nosso inimigo principal. E ele trabalha sempre para nos destruir. E você precisa ser vigilante, amém? Então faça como Sansão, seja forte, mas cumpra. Faça como Sansão em relação a cumprir, a fazer aquilo que o Senhor mandou, porque ele foi juiz durante 20 anos. Então ele esteve à frente do trabalho do Senhor, da obra do Senhor. E você também foi escolhido pelo Senhor, você foi escolhida pelo Senhor, então faça aquilo que o Senhor te ordena, amém? Ande de acordo com a palavra, porque você só tem a ganhar com isso. Você não será entregue aos teus inimigos, você não será um derrotado ou uma derrotada. E para você ser um vencedor, você precisa estar na presença de Deus. Amém? Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família. Não saia do seu lugar, não importa a luta. Não desista. Você é um nazireu de Deus. Você foi escolhido pelo Senhor, escolhida pelo Senhor desde o ventre da tua mãe. Então não saia da presença, fica na presença e espera, porque grandes coisas o Senhor fará na tua vida. Amém? Que Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família, em nome de Jesus. Descansa o teu coração e fica na presença, porque Deus tem galardão para você aqui na terra. Amém? Fica na paz.